Você já parou no meio de uma comemoração com a casa cheia, sentindo uma pontada no peito como se alguma coisa muito pesada estivesse rondando ali por perto? Mas no fim do dia você tranca a porta, vai deitar e não acontece absolutamente nada com a sua família? A gente tem muita mania de chamar isso de sorte ou de coincidência boba do destino. Mas eu te garanto que sorte não tem cheiro de fumo de rolo. Não arrasta chinelo de couro no assoalho da sala e muito menos fica de prontidão na porta da nossa casa durante a madrugada. Tem vezes que a maldade vem encomendada com o seu nome, com o seu endereço certinho, mas ela bate de frente com uma força que não dorme, um braço invisível que corta a ruindade no ar, sem fazer alarde nenhum. Eu decidi contar essa história, porque o que aconteceu com a minha família na época daquela Copa do Mundo, de 2018, me provou que o maior livramento que a gente tem na vida é justamente aquele que a gente nem chega a ver. A gente morava numa rua de paralelepípedo, daquelas bem tradicionais do interior, onde os vizinhos botam cadeira na calçada no fim da tarde, a criançada joga bola até arrancar o tampão do dedo, todo mundo conhece a vida de todo mundo. Quando chegava a época de jogo da seleção, nossa rua virava uma bagunça boa. O pessoal fazia vaquinha para pintar a rua de verde e amarelo, pendurava aquelas bandeirinhas de plástico de um poste até o outro, armava uma churrasqueira de tambor bem no meio da calçada. Nossa casa sempre foi meio que o ponto de encontro de todo mundo. Meu pai era um homem muito batalhador. Um cara que começou do nada vendendo fruta na feira, juntou um dinheirinho suado, montou uma mercearia muito caprichada na avenida de baixo, conseguiu reformar a nossa casa inteira. E naquele ano ele tinha acabado de comprar um carro muito bom. A gente estava vivendo uma fase muito farta e abençoada. A família PT estava unida, a mesa sempre tinha comida para quem chegasse, a saúde de todo mundo estava em dia. E isso é um prato cheio para quem tem o coração amargurado. É um veneno para quem não suporta ver o telhado do vizinho mais arrumado que o dele. Bem do nosso lado esquerdo morava o seu Tonho, um homem de idade já, mas com uma feição muito pesada, um sujeito que não dava bom dia para ninguém na rua, vivia trancado, passava o dia inteiro espiando a nossa casa pelo vão do muro dele, acompanhando com os olhos cada sacola que a gente descarregava do carro. Meu pai até tentava ser amigável, no dia de festa ele levava um prato de churrasco lá no portão do homem, mas o seu Tonho virava a cara, resmungava umas coisas por baixo dos dentes que a gente não conseguia entender e entrava batendo a porta de lata, deixando aquela energia intragável no ar. Era um domingo de sol rachando, dia de jogo do Brasil, a rua estava completamente lotada, sabe? Devia ter umas 30 pessoas na frente do nosso portão, uma caixa de som tocando alto, aquela barulheira de vuvuzela, gritaria de gol, foguete estourando no céu, uma alegria que contagiava qualquer um. O problema é que ninguém prestou atenção no portão do seu Tonho. Ninguém percebeu a hora que ele saiu de fininho no meio daquela confusão toda, carregando um embrulho de pano preto que parecia pesado nas mãos dele. No meio daquela euforia inteira de Copa do Mundo, enquanto a gente pulava e abraçava os vizinhos na rua, esse homem estava abaixado bem no cantinho do nosso portão, usando uma colher de pedreiro velha para cavar um buraco fundo rente ao muro. Ele enterrou a demanda dele ali mesmo, bem no pedaço de chão que todo mundo da minha casa era obrigado a pisar para sair para a rua, um trabalho pesado feito para derrubar a saúde do meu pai, para quebrar a nossa firma, para secar toda a nossa alegria de dentro para fora. Mas a espiritualidade trabalha no detalhe miúdo da vida. Assim que o jogo acabou e o povo começou a ir embora, o clima dentro da nossa casa virou da água para o vinho, como se uma nuvem carregada de chuva tivesse estacionado bem em cima do nosso telhado. O ar da sala ficou difícil de puxar para o pulmão. Uma angústia tomou conta de todo mundo sem motivo nenhum. Meu irmão mais novo, que na época tinha uns 7 anos de idade e era um menino que não parava quieto um segundo, sentou no sofá de um jeito estranho, abraçou os joelhos e começou a chorar desesperado, dizendo que não queria sair para o quintal de jeito nenhum, que a porta da rua estava machucando os olhos dele. Minha mãe tentou acalmar o menino, achou que era cansaço ou o barulho dos fogos, mas a coisa foi só piorando. A carne do churrasco que tinha sobrado e estava guardada na geladeira amanheceu no dia seguinte com uma cor esverdeada horrível. O leite talhou na caixa fechada dentro do armário. As plantas da varanda amanheceram murchas de uma hora para outra. A demanda estava lá, plantada a menos de 2 metros da nossa porta da sala, pulsando uma ruindade pura, só esperando alguém da minha família colocar o pé em cima para descarregar toda aquela carga na nossa vida. Só que a gente tinha uma proteção muito antiga,
uma raiz que vinha do meu avô materno, um homem muito simples que já tinha falecido há anos, mas que deixou um legado de fé gigantesco pra gente. Ele era um devoto firme e coroado de Pai Joaquim, um preto velho de muita luz e de muita força. Meu avô sempre ensinou a gente que a justiça do homem pode até falhar, mas a capa de proteção dos mais velhos é rápida, ela não deixa o mal cruzar a cancela. E foi aí que os detalhes começaram a saltar aos nossos olhos, porque toda vez que a minha mãe ia varrer a calçada de manhã cedo e chegava perto daquele cantinho do portão, o nosso cachorro, um vira-lata caramelo muito manso que a gente tinha adotado, entrava na frente da vassoura rosnando muito alto, arrepiando o pelo inteiro das costas. Ele empurrava a perna da minha mãe para trás com o focinho, como quem avisa que ali não era para pisar de jeito nenhum. Meu pai, que saía para trabalhar na mercearia todo dia às 5 da manhã em ponto, foi passar pelo portão e de repente a fivela do sapato dele estourou sozinha, fazendo ele tropeçar e cair sentado para trás antes de colocar o pé na rua. E bem nessa hora o padeiro gritou ele do outro lado da rua. Foi um atraso muito bobo que fez meu pai desviar o caminho e não pisar em cima daquela terra mexida. Todo santo dia, lá pelas 3 horas da madrugada, um horário que a casa inteira estava no mais profundo repouso, a gente acordava com um cheiro muito forte de café coado na hora. Um cheiro doce, quente, que tomava conta da casa inteira. E logo depois vinha um barulho seco, um estalo de madeira firme, como se fossem contas grandes de um rosário batendo devagar contra a parede do nosso corredor. A gente levantava, olhava a casa inteira. As portas estavam trancadas, não tinha ninguém acordado, mas aquele cheiro de café trazia uma paz gigantesca para o peito da gente, uma certeza muito forte de que a gente não estava sozinho, de que tinha uma sentinela encostada na nossa porta, fumando seu cachimbo e barrando qualquer entidade ruim de entrar na nossa vida. A maldade do homem sempre tem muita pressa. O invejoso quer ver o estrago rápido, mas a sabedoria de quem nos guarda não tem pressa nenhuma. Ela senta, cruza os braços e cria uma muralha que olho gordo nenhum consegue atravessar. O seu Tonho passava os dias encostado no portão dele, com o rosto cada vez mais abatido, esperando a notícia da desgraça chegar, esperando ver a ambulância encostar no nosso muro, esperando a nossa mercearia fechar as portas de vez. Mas os dias iam passando e a gente continuava de pé. A gente continuava vivendo a nossa vida em paz. E aquilo foi corroendo ele por dentro de um jeito que você não faz ideia. Você já sentiu que foi livrado de algo que nem chegou a ver? Comenta aqui. Eu sou protegido para fortalecer essa corrente. As coisas começaram a tomar um rumo assustador semanas depois que a Copa do Mundo acabou. Porque a carga que a gente não absorveu precisava voltar para algum lugar, o chão do nosso portão começou a ficar estranho, a terra afundou e o comportamento do vizinho mudou completamente. Ele já não ficava mais no muro espiando. A casa dele ficou num completo isolamento. E foi aí que a verdadeira força de quem nos guarda resolveu mostrar o que estava acontecendo. A vida daquele homem começou a murchar de um dia para o outro. Parecia que a casa dele tinha sido engolida por uma névoa pesada que não dissipava nunca. As janelas de lata ficavam fechadas o tempo todo, trancando o ar lá dentro. O mato do quintal começou a crescer sem controle, engolindo a calçada. E aquela mudez que vinha do lado de lá do muro passou a incomodar a gente de um jeito muito profundo, pesando o ambiente de uma forma muito ruim. Minha mãe, que sempre teve um coração gigantesco e não guardava rancor de ninguém, percebeu que a coisa estava realmente feia quando a viatura do posto de saúde encostou na frente do portão dele, numa terça-feira. À tarde, os enfermeiros entraram com muita pressa carregando maleta de socorro. E o falatório que rolou na rua era que o homem estava definhando na cama de um jeito assustador. Não comia um prato de comida quente, não bebia um copo de água limpa, ficava apenas murmurando palavras sem nexo, olhando para o teto o dia inteiro. O bumerangue da maldade é implacável demais. A regra é muito clara e a vida não perdoa. Quando você manda uma ruindade para alguém e essa pessoa tem o corpo fechado pelas entidades de luz, a demanda não encontra a porta aberta, não tem fresta nenhuma para entrar. Ela bate nessa barreira invisível e volta com o dobro da força para quem mandou, rasgando tudo que encontra pela frente e cobrando a conta de quem teve a audácia de mexer com quem tá quieto. Numa noite de chuva muito fina e insistente, daquelas chuvas que molham a roupa da gente e gelam até o osso, a dona Lourdes,
que morava bem na casa da frente e era a única pessoa que ainda estava ajudando a cuidar dele, naqueles piores momentos de agonia, bateu no nosso portão desesperada, no meio da madrugada, chorando muito e pedindo pelo amor de Deus para o meu pai ir até lá dar uma força, porque o homem estava num estado de delírio terrível, gritando o nome da nossa família sem parar no meio das crises de tosse. Meu pai vestiu uma capa de chuva amarela e entrou naquele quarto apertado e úmido. O ar estava muito denso, muito difícil de puxar para o pulmão, cheirava a remédio antigo misturado com mofo de parede velha, e o vizinho estava deitado naquela cama de ferro retorcido, os olhos muito arregalados parecendo que iam pular do rosto, a pele com uma cor amarelada de doença grave, apontando o dedo trêmulo na direção da nossa casa, chorando copiosamente feito uma criança pequena que fez besteira e está arrependida. Ele puxou a manga da camisa do meu pai com as duas mãos fracas, tremendo o corpo inteiro de febre e de medo, e confessou tudo de uma vez. Ele disse que a inveja tinha corroído o juízo dele por completo. Confessou que no dia daquele jogo do Brasil na rua, aproveitando a gritaria e a distração do churrasco, ele tinha encomendado um trabalho gravíssimo num terreiro de Porta de Fundos, uma coisa suja feita para amarrar a nossa vida de ponta a ponta, para trazer doença incurável para dentro da nossa casa, para quebrar a nossa mercearia de vez, e que tinha enterrado aquilo tudo bem no lugar onde a gente era obrigado a passar todo o santo dia. Nessa hora o sangue do meu pai fugiu do corpo e a perna bambeou. Porque a gente não tinha desconfiado de absolutamente nada, a gente estava vivendo a nossa rotina, na mais pura e completa inocência. E saber que tinha uma bomba daquela plantada, bem na entrada do nosso lar, virou o estômago de todo mundo de um jeito indescritível. Minha mãe não pensou 2 vezes. Ela pegou uma enxada pesada na mesma hora, debaixo daquela chuva fina e gelada mesmo. Foi direto para o canto do portão e começou a cavar com uma força bruta que eu não sei de onde ela tirou. A terra estava muito encharcada e pesada, grudando na ferramenta, mas ela não parou o movimento até a lâmina de ferro bater num volume diferente, fazendo um barulho oco. E nesse instante ela puxou para fora um embrulho de pano preto que estava amarrado com uma fita desbotada e cheia de nós muito apertados. O que a gente encontrou dentro daquele pano é a maior e mais absoluta prova do que as forças do bem são capazes de fazer para proteger um filho de fé, porque o trabalho maligno tinha sido feito com material para durar muito tempo. Tinha garrafa de vidro grosso, tinha resto de coisas ruins cruzadas ali no meio, mas o estado daquilo deixou a gente sem palavras, estava tudo completamente destruído por dentro. O vidro da garrafa estava derretido e contorcido de um jeito que a física simplesmente não explica. O pano por dentro estava totalmente torrado, esfarelando na nossa mão, como se uma fogueira gigantesca tivesse sido acesa ali debaixo da terra, sem emitir fumaça nenhuma, queimando a maldade inteira antes mesmo dela ter a chance de respirar o ar da superfície. A guarda que estava com a gente não deixou passar nem 1 milímetro daquela vibração ruim. O nosso cachorro não deixava ninguém pisar perto. O sapato do meu pai quebrava na hora exata de sair. Os imprevistos mais bobos do dia a dia tiravam a gente da rota daquele mal. Era a mão da proteção ancestral, trabalhando na quietude da madrugada. E foi exatamente nesse momento de choque, com a família inteira paralisada ao redor daquele buraco no meio da chuva, que a dona Lourdes atravessou a rua chorando muito, segurando as mãos sujas de barro da minha mãe, e contou a parte mais pesada dessa história inteira, um negócio que faz o peito apertar de emoção até hoje quando eu lembro. Ela olhou bem no fundo dos olhos do meu pai com o rosto lavado de chuva e lágrima e disse que na mesmíssima noite do jogo da Copa, ela teve um sonho extremamente vívido, muito real. Um daqueles sonhos que a gente acorda sentindo a textura das coisas. E nesse sonho ela via o meu avô materno, que já tinha partido dessa vida há muitos anos, sentadinho num toco de madeira bem na frente do nosso portão, vestido com aquela calça branca de algodão impecável que ele usava, com o chapéu de palha deitado no colo, pitando o cachimbo dele com a maior calma e paciência do mundo. A dona Lourdes disse que no sonho ela entrava em desespero e tentava avisar o meu avô, de todo jeito que o vizinho estava enterrando alguma coisa muito ruim ali no canto do muro. Ela gritava no sonho tentando alertar ele do perigo iminente. Mas o meu avô não se alterou 1 único milímetro. Ele só olhou para ela de forma muito serena, deu um sorriso de canto de boca tranquilo, bateu as cinzas do cachimbo na palma da mão e respondeu com aquela voz mansa
exatamente do mesmo jeito cadenciado que ele falava quando estava vivo. Pode deixar ele plantar a semente da maldade, minha filha. A terra dele não tem força nenhuma onde o meu rosário faz o círculo. A gente chorou de soluçar ali mesmo na calçada, porque a ficha caiu e a gente entendeu perfeitamente que o livramento por merecimento é a coisa mais bonita e mais justa que existe nesse mundo. A gente não precisou fazer barulho, não precisou entrar em briga, não precisou pagar com a mesma moeda ou desejar o mal de volta. A gente só continuou sendo uma família honesta, continuou tratando os outros com respeito e dignidade. E a entidade fez o papel dela com uma perfeição divina, cortando a demanda no meio, desmanchando o trabalho no fogo invisível de Pai Joaquim, cobrindo a nossa casa com a capa de proteção daquelas almas velhas que nunca, sob hipótese alguma, abandonam quem caminha no bem. O vizinho acabou sendo levado dali pouco tempo depois, a família dele de longe veio buscar o homem de caminhonete, a casa foi vendida a preço de banana e a gente nunca mais teve notícia do paradeiro dele. Mas o que ficou cravado de lição para nossa família nunca mais se apagou. E é por isso que eu te garanto com toda a certeza dessa vida, Max. A inveja é uma doença terrível que consome apenas quem sente, não quem é o alvo, desde que esse alvo tenha raízes muito fortes e verdadeiras na sua fé. A maior e melhor defesa que a gente pode ter contra a ruindade alheia não é esbravejar, não é bater no peito ou querer justiça com as próprias mãos. É simplesmente continuar vivendo a vida de forma correta, porque enquanto o mal trabalha na correria cega da inveja, a nossa guarda senta no batente da porta, acende o cachimbo de forma serena e não deixa a demanda passar do primeiro degrau. A macumba de fato não pegou, o livramento desceu sem fazer alarde nenhum, e aquele cheirinho doce de café coado de madrugada nunca mais foi motivo de estranheza na nossa casa. Passou a ser o nosso maior motivo de gratidão. A prova definitiva de que quem tem a cobertura e a bênção de um preto velho nunca caminha desamparado nessa vida. Muita gente tem a doce ilusão, Max, de achar que a história termina no exato momento em que o mal é descoberto. E o culpado vai embora da nossa rua, mas a verdade mais crua dessa vida é que o rastro que a ruindade deixa na cabeça da gente demora um tempo enorme para apagar de vez. A casa do lado do nosso muro ficou completamente abandonada por quase 2 anos inteiros e era muito angustiante conviver com aquela estrutura oca do nosso lado, porque a natureza foi tomando conta de tudo de um jeito muito rápido. O mato do quintal cresceu tanto que começou a invadir a calçada. As telhas foram escurecendo com o tempo e a chuva. E aquela quietude pesada que vinha do lado de lá servia como um lembrete diário para nossa família. Toda vez que a gente saía para o quintal e olhava para aquele muro divisório, a gente lembrava que o perigo extremo tinha morado ali, dividindo a mesma parede, respirando o mesmo ar que a gente, acompanhando a nossa rotina com um olhar carregado de veneno e de pura inveja. Isso muda a cabeça de um homem de bem. O meu pai, que sempre foi aquele sujeito de coração gigante, que fazia questão de dividir o churrasco com a vizinhança inteira na calçada, ele não deixou de ser uma pessoa boa. Não perdeu a bondade que era a marca registrada dele desde a época da feira. Mas ele se tornou um homem extremamente cauteloso. Um homem que aprendeu a duras penas que a gente não pode escancarar as portas da nossa felicidade para qualquer um que passa na rua. Ele costumava dizer pra gente, reunindo os filhos na mesa da cozinha depois que tudo isso passou, que a pior demanda que existe no mundo não é aquela que o sujeito vai lá e paga para fazer, num terreiro de esquina escondido. A pior demanda é o aplauso falso, é o sorriso forçado daquele que te abraça parabenizando pela sua conquista, mas que no fundo da alma está se corroendo por não estar no seu lugar. E se você acha que a proteção daquela entidade foi só um socorro pontual na época da Copa do Mundo, você se engana muito, porque tempos depois a gente teve mais uma prova absoluta de que a guarda do nosso avô e daquele preto velho formava uma muralha definitiva ao redor da nossa vida inteira. A nossa mercearia estava numa fase muito próspera, o movimento não parava de crescer, e o meu pai recebeu uma proposta de negócio muito tentadora de uns fornecedores novos que apareceram na cidade, um pessoal engravatado que falava muito bem, que prometia dobrar o nosso lucro em questão de poucos meses, e o meu pai ficou completamente encantado com a oportunidade. Ele marcou de assinar a papelada toda e entregar uma quantia alta em dinheiro vivo numa sexta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite,
Bem na véspera de fechar o tal negócio que ia mudar o rumo da família, o clima na nossa casa estava perfeitamente normal. Todo mundo já estava recolhido nos quartos, quando de repente, por volta das 3 horas da madrugada em ponto, aquele mesmíssimo cheiro doce de café coado na hora tomou conta do corredor. Um cheiro tão forte e quente que parecia que a garrafa térmica estava destampada do lado da nossa cama. E logo em seguida veio o estalo firme, aquele barulho de madeira grossa batendo na parede, o som inconfundível das contas do rosário de Pai Joaquim marcando presença na nossa casa mais uma vez. A gente acordou com o coração batendo forte, mas não era de pânico, era de um respeito profundo, porque a gente já sabia reconhecer perfeitamente os sinais daquela entidade de luz. A gente sentia no peito que aquele cheiro era um aviso muito claro de que alguma coisa estava completamente fora do lugar, de que a gente precisava pisar no freio imediatamente e recuar as nossas decisões. No dia seguinte de manhã, quando o meu pai foi dar a partida no carro para ir até o encontro desses fornecedores no centro da cidade, o motor simplesmente apagou de vez. O carro que tinha acabado de sair da revisão, que era muito novo e nunca tinha dado um único problema, virou um pedaço de lata sem vida na nossa garagem. Não pegava de jeito nenhum. A bateria riou completamente do nada, parecendo que a energia tinha sido sugada. Meu pai ficou desesperado na hora. Tentou ligar para a oficina de confiança, tentou arrumar um carro de aluguel, mas tudo dava errado de um jeito inexplicável. O telefone do mecânico não chamava, o vizinho que sempre dava carona tinha saído mais cedo. E ele acabou perdendo o horário do encontro. Ficou muito transtornado, achando que tinha deixado passar a chance de ouro da vida dele. Até que na semana seguinte a verdade veio bater no nosso portão da pior forma possível. Saiu no jornal da nossa cidade e espalhou pelo comércio da região inteira que aqueles fornecedores maravilhosos eram na verdade uma quadrilha de estelionatários. Um grupo muito perigoso que estava aplicando um golpe milionário nos pequenos comerciantes. Eles pegavam o dinheiro do investimento inicial e evaporavam do mapa, deixando as famílias na mais absoluta miséria. E se o meu pai tivesse conseguido sair com o carro daquela garagem na sexta-feira de manhã, a nossa vida inteira, anos e anos de trabalho muito suado carregando caixa na feira e levantando a nossa mercearia tijolo por tijolo, teria ido para o ralo em questão de poucos minutos. É exatamente por isso que eu bato tanto nessa tecla com você, Max, e com todo esse pessoal que está ouvindo o relato agora na madrugada, porque a gente tem uma mania muito cega de reclamar de barriga cheia quando as pequenas coisas do nosso dia a dia dão errado ou saem do nosso controle. A gente perde a chave de casa na hora de sair para o trabalho e começa a praguejar contra o mundo. A gente tropeça num degrau e acha que está com muito azar. A gente perde o ônibus por questão de poucos segundos e o sangue ferve de raiva na mesma hora. O pneu fura no meio do caminho e a gente se sente a pessoa mais injustiçada que existe. Mas a gente esquece completamente que a espiritualidade maior trabalha no contratempo. A proteção divina se disfarça muito bem no atraso e na frustração que a gente sente na hora. Às vezes, aquele ônibus que você perdeu de manhã cedo foi o exato tempo que você precisava demorar para não cruzar com um acidente grave lá na frente. Aquela chave que sumiu da mesa foi o minuto exato de atraso que te livrou de um assalto virando essa esquina. Aquele pneu furado na estrada vazia foi o braço forte da sua guarda te segurando no asfalto para você não entrar numa rota onde a maldade te esperava de braços abertos. A gente precisa aprender de uma vez por todas a abaixar a cabeça e agradecer pelo não que a gente recebe. A gente precisa ter o coração grato pela porta que não abriu no momento que a gente queria, pelo negócio que não deu certo quando a gente mais precisava, porque o livramento silencioso é a forma mais pura e verdadeira de amor que as entidades têm pela nossa vida. Eles não precisam aparecer na sua frente num clarão para provar que estão vigiando os seus passos. Eles só precisam cortar o fio da ruindade antes que o estrago aconteça. Eu olho para trás hoje em dia, vendo os meus pais envelhecerem com muita saúde, vendo a nossa família sentada na mesa todo domingo, e eu não tenho a menor dúvida de que a gente não estaria mais aqui se não fosse a vigília daquele que senta no toco de madeira, que pita o cachimbo na maior calmaria e que não vacila na proteção dos seus filhos. O nosso mundo é um campo de batalha pesado que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos. A gente anda pelas ruas achando que as nossas escolhas são a única coisa que dita o rumo do nosso caminho. Mas tem muita demanda solta no vento. Tem muita inveja pesada, disfarçada de amizade, cruzando o nosso portão todos os dias. E se a gente não tiver uma raiz cravada na nossa fé,
se a gente não souber reverenciar a sabedoria dos mais velhos e de quem já trilhou esse chão antes da gente, a gente acaba tombando na primeira rasteira que a vida dá. Então, eu te deixo esse recado do fundo do meu coração. Quando você trancar a sua porta hoje à noite, antes de deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos, tira um único segundo para respirar bem fundo e agradecer por todas aquelas coisas ruins que você nem chegou a ficar sabendo que tentaram fazer com você. Agradece pela rasteira que não te alcançou. Agradece de verdade pela doença que desviou da sua rota de última hora. Agradece por aquele fardo pesado que foi tirado das suas costas, sem você nem precisar clamar por socorro. A força que guarda a sua vida não tira férias, ela não pisca. E pode ter a mais absoluta certeza de que, onde o rosário dessa falange faz o círculo, a maldade do mundo não encontra terra fértil para vingar de jeito nenhum, a sua casa vira uma fortaleza intocável e a sua paz de espírito ninguém consegue arrancar. Meus queridos, às vezes a gente se pergunta por que certas coisas dão errado no nosso dia, ou por que aquele plano não saiu como a gente queria. Mas a verdade é que nunca estamos sozinhos. O que para nós parece um obstáculo, para o vovô é um livramento. Pai Joaquim e tantos outros pretos velhos estão nos arredores, cuidando do que a gente nem imagina que existe. Se você sentiu a presença deles hoje através dessa história, eu te peço, não guarde esse axé só para você. Deixe o seu gostei para que essa luz chegue a mais alguém que esteja precisando de um abraço espiritual hoje. E se você é novo por aqui e busca o fundamento com respeito, se inscreva no Contos do Max. Aqui, a gente não conta apenas histórias, a gente honra quem caminha conosco. E para você que quer ver como a justiça age quando a maldade tenta se disfarçar de esperteza, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele, eu conto o dia em que o Senhor Tranca-Rua deu o checkmate em quem achou que podia tudo. A gente se vê lá. Que a paz de Aruanda ilumine seus passos. Saravá.